Tudo bom, gente? Vamos retomar as nossas aulas gravadas, agora com o tema Revolução Francesa. Seja você aluno de segundo que já teve contato com esse tema, seja você aluno de oitavo ano, está tendo pela primeira vez esse contato, é importante que vocês saibam o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar, para quem não ouviu falar, a Revolução Francesa ela era vista como uma revolução popular. E na verdade isso não é muito correto não. Na verdade a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Então ela começa com a burguesia e depois os populares acabam entrando no meio dessa revolução. Mas primeira coisa, o que é a burguesia? A burguesia são os donos dos meios de produção que não eram reconhecidos como da nobreza. Então, donos de indústrias, donos de pequenas fábricas, banqueiros, mas que não faziam parte da nobreza. Esses caras acabam sendo os artífices, sendo os primeiros a colocarem os ideais da Revolução Francesa em prática. Mas o porquê que ela acontece é que é importante que a gente discuta nesse primeiro momento. A França era um país governado por um reinado absolutista. Então os reis Luís XIV, Luís XV, Luís XVI e todos os reis antecessores tinham um grande perfil absolutista, ou seja, o Estado sou eu, quem manda sou eu. E para ajudar, eles eram completamente ligados à Igreja Católica. Então você tinha a nobreza e o clero conjuntamente mandando no país. E eles tomavam as decisões e o resto da população ficava à míngua. Então, o que era decidido por nobreza e por clero já estava decidido, era dessa forma que seria, e a população não teria muito o que fazer. O que acontece é que um pouco antes da Revolução Francesa, os nobres e os participantes, os membros do clero, eles eram totalmente privilegiados, certo? Eles pagavam pouquíssimos impostos e eram sustentados pelos impostos pagos pelo resto da população. Isso já causava uma insatisfação enorme, tanto nos camponeses, tanto nos burgueses. Só que para colaborar, a França passa por um período de grandes inundações, a França passa por um período de fome e a burguesia acaba virando para a nobreza e para a pobreza, para a burguesia acaba virando para a nobreza e para o clero, falando que a população está passando um período de intensa pobreza e pede redução nos impostos. Eles não são atendidos. A nobreza e o clero continuam a querer todas as vantagens, todos os seus privilégios mantidos. Isso acaba causando um desgaste muito grande no poder do clero e principalmente no poder absolutista do rei e da nobreza, tá? A nobreza percebe, principalmente o Estado percebe e acaba chamando para si e convocando uma reunião de estados. A França era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado era o resto da população. É o que sobrou, tá? Então era nobreza, clero contra a rapa. Quando o rei percebe que a situação está complicada, ele acaba convocando uma reunião de estados. Então, agora representantes dos 3 estados debaterão sobre o tema. Só que isso, na verdade, era uma grande enganação, porque cada estado tinha um voto. Então, nobreza tem um voto, clero tem um voto e o resto tem um voto. Se a nobreza e o clero sempre estiveram juntos, a gente sabe que a votação sempre daria 2-1. Só que o terceiro estado, que é o chamado o estado do resto, da rapa, falou não, a gente não aceita mais, nós queremos agora a votação nominal. Cada uma pessoa terá direito a um voto. Quem estiver participando aqui dessa reunião de estado, desse encontro de estados, vai ter direito a um voto.
para que não tivesse mais essa eleição com cartas marcadas. E isso não foi aceito pela nobreza nem pelo clero. Acaba-se tendo um grande problema. Os deputados que faziam parte desse estado fizeram a sua... na verdade, eles ficaram como um grande protesto, entraram dentro de uma sala e falaram: a gente não sai daqui enquanto não tiver uma Assembleia Constituinte aqui na França. A população fica sabendo. E a partir desse momento, a população passa a ser um membro importante, um artífice importante nessa revolução. Tá certo? A população começa a saquear castelos, começa a saquear propriedades de nobreza, propriedades do clero. E a partir desse momento, se percebe que a situação vai se transformar em insustentável. E onde que a gente percebe que a Revolução Francesa realmente deu certo? Com a queda da Bastilha, no dia 14 de julho, tá certo? Acontece o seguinte: em 14 de julho de 1789, tem a queda da Bastilha. Ok, maravilhoso. Mas o que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão, a prisão mais emblemática dos poderes absolutistas do rei. O que é o poder absolutista? Quem manda sou eu, o Estado sou eu. E na França ainda, com a proximidade entre nobreza e o clero, o rei era considerado o representante de Deus na terra. Tá certo? Quando tem essa queda, o que acontece é que, a partir desse momento, a França passa a ter uma modificação nos seus interesses políticos, no seu jogo político e principalmente na forma de trato da população. Isso dura pouco tempo, tá? Quando você tem, primeiro, a queda da Bastilha, você tem a tentativa de formação do poder constituinte. Só que 3, 4 anos depois, silêncio aí no fundo da sala, hein? Só que 3 ou 4 anos depois, já se inicia uma briga enorme entre poderes, entre quem antes era aliado. A partir desse momento começa a brigar por poder. Quem quer mandar sou eu, quem quer mandar sou eu, quem quer mandar sou eu. E os partidos políticos ali existentes começam a brigar de forma muito, mas muito sangrenta por esse poder, no chamado período de terror. Então era guilhotina para todo quanto é lado. Tomava o poder, depois de um certo tempo você perdia esse poder e você e o seu grupo era guilhotinado, tá? A Revolução Francesa, ela teve e tem uma enorme importância no mundo, com o surgimento de vários direitos, a Declaração dos Direitos do Homem, tá certo? A partir desse momento, existe uma elaboração de novos direitos para a população. Porém, esse foi um período que durou pouquíssimo tempo, tá? Porque 10 anos depois, os nobres franceses e o clero francês, que tinha saído fugido da França com a Revolução, eles estavam fora do país com toda a riqueza e financiando a formação de um novo exército, de um novo poder. E 10 anos depois, a França retorna ao poder de um rei. De que forma? Sendo o poder entregue, existe um golpe na França para se acabar com a Revolução Francesa, uma revolução que já estava combalida porque os seus representantes brigavam entre si por poder. Existe um golpe e o poder é entregue para Napoleão, e Napoleão é considerado, a partir desse momento, o rei da França, tá certo? Então, um abraço, eu espero que tenha dado para entender alguma coisa, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Obrigado, gente.